A igreja evangélica não é o povo de Deus. E eu vou te dar provas incontestáveis, pelo menos 3. Uma delas é uma verdade absoluta. Segunda, 2/3 da Bíblia. E a terceira são algumas coisas que acontecem na igreja evangélica que comprovam essa afirmação. A prova incontestável, a verdade absoluta, é porque Deus sempre teve um povo só. Deus não tem 2 povos ou 2 tipos de povos. E o povo de Deus não pode ser um povo diferente. É um povo só, ok? Provas bíblicas. O próprio Jesus diz que uma casa dividida contra si mesmo, ela não pode subsistir. E Tiago 1,17 diz que em Deus não pode haver variação, nem sombra de dúvida ou sombra de variação. Não pode haver. Agora, na outra prova, olha quanta variação, quanta variedade, quanta dúvida. Então vamos lá. Se é um povo só, o povo de Deus, e vamos lá, os reformados dizem que os certos são os reformados, mas os pentecostais dizem que o certo é ser pentecostal. E o neopentecostal diz que nem o pentecostal e nem o reformado. O povo de Deus correto é o povo neopentecostal. Vamos lá. E o arrebatamento? Uns defendem que o arrebatamento é secreto e invisível. Outros dizem que não. Os que dizem que é secreto e invisível, primeiro Deus volta para os salvos e muito tempo depois ele volta para o julgamento dos não salvos. Já para outros, os reformados, o movimento é um só, tudo acontece num momento só. Uns acreditam na Trindade, outros dizem que não existe Trindade, que é um só. E com relação ao batismo, para uns o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção que tem que se buscar depois que aceita Jesus. Para outros, o batismo no Espírito Santo acontece na hora que se aceita Jesus. E para outros, todo mundo já foi batizado no Espírito Santo. E o batismo nas águas? Para uns, o correto é o batismo por aspersão. Para outros, é por imersão. Para uns, crianças podem ser batizados. Para outros, Deus me livre, você está louco? Como que vai batizar criança? Para uns, o local do batismo tem que ser água corrente. Para outros pode ser na lagoa. Para outros pode ser na piscina, num tanque batismal. O lugar não importa. Para outros, dependendo do lugar, é um verdadeiro sacrilégio. Para uns, o batismo tem que ser em nome de Jesus. Para outros, se não for em nome da Trindade, o batismo não está valendo. E tem uma, se você é de uma denominação, quando vai para outra, você tem que batizar de novo. Eu conheço pessoas que já se batizaram 2, 3, 5 vezes. Troca de denominação, não é um povo só. E como diz Efésios, não há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Não é todo mundo o povo de Deus? Não é todo mundo a igreja de Cristo? Como que eu não aceito o batismo da sua denominação, a sua não aceita o batismo da minha? Não é um povo só? O meu batismo está certo, o seu está errado, o seu está errado, o meu é que está certo. Não é um povo só. Se em Deus não há mudança, nem sombra de variação, por que essas variações? E a ceia, a quantidade de ceias? Tem igreja que dá ceia toda semana, tem igreja que é uma vez por mês, tem igreja que são 4 vezes por ano, e tem igreja, denominação, que é uma vez por ano só. E cada uma defende que o certo é a sua. Mas não é um só Deus, não é um só povo. E o povo de Deus, gente, essas coisas, de acordo com ele, são feitas porque Deus exige assim. Então ele vai exigir que um batize em nome do Pai, e vai exigir do outro que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De um ele vai exigir que se batiza criança, no outro ele vai exigir que não pode batizar criança. De um ele vai exigir que tem que ser em água corrente, para outro ele vai falar que não tem problema, que pode ser água de tanque, de piscina. Se é povo de Deus, se é ele que exige, são ordenanças de Deus, ok? E com relação aos obreiros, não interessa, alguém impôs as mãos sobre alguém, consagrou ele a presbítero, a diácono, a bispo, a pastor. Então foi Deus, ele foi consagrado por Deus. A unção vem de Deus, na igreja de Deus, o povo de Deus.
Mas se ele for para outra denominação, lá eles não aceitam a consagração dele. Ele não foi consagrado no meio da igreja de Deus, no povo de Deus, com a unção de Deus, com a unção do Espírito Santo. Mas a outra denominação não aceita. Mas se falar os evangélicos, é um povo só, é o povo de Deus. E a liturgia dos cultos, para uns, é uma aberração ter dança, teatro, coreografia, alguns instrumentos, alguns tipos de música. Para outro, essas danças, coreografias, teatros, alguns tipos de música, estão adorando a Deus. Alguns falam misericórdia, você chama isso de adoração, isso para mim é show. E o outro fala assim, mas que igreja michuruca, no seu louvor, na sua adoração não tem isso? A pergunta é, se nele não há mudança, nem sombra de variação, por que tanta mudança, tanta variação? E se uma casa dividida contra si mesma não subsiste, por que tanta divisão? Entende isso aí? Você concorda comigo, querido, que parte tudo de um engano? E eu só falei de algumas coisas, eu poderia ficar aqui um dia inteiro falando. É um só povo, uma só igreja, o corpo de Cristo, mas tanta exigência variada de Deus, porque do meu jeito eu estou agradando a Deus, do seu jeito você está desagradando. Não, quem está agradando a Deus sou eu, que eu faço do jeito que a palavra diz, e todo mundo baseado na palavra. Tudo o que eles fazem é baseado na palavra. Só que Deus tem uma palavra para um tipo de denominação, outra palavra para outra denominação. Eu, hein? Casa dividida, mudança e variações, isso é Deus? Isso é povo de Deus? Ou você foi enganado, enganada durante muito tempo? Um abraço, até o próximo, fique com Deus.